nosso Deus. Na sua Bíblia, irmão, o tema desta campanha, Isaías, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Isaías 6. Deus possa continuar abençoando a toda a congregação. Pastor José Alves, Deus abençoe. Prazer revê-lo. Pastor Isaías fez o convite. É um prazer estar aqui com todos os irmãos, a todos os obreiros, aos irmãos em nome de Jesus. Trago saudação do meu pastor, Rafael Ribeiro. Faço parte da Assembleia de Deus. Ministério Despertai é ligado à CGADB, irmãos. Deus abençoe. Vamos ler lá, irmãos, novamente, do 1 ao 8, só para nós memorizar algumas coisas. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundo ou impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Diga comigo: expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, irmãos, tome o seu assento no nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero ser bastante rápido, Grandioso é o Senhor Jesus. a gente é assembleano, acostumado, mas eu quero deixar essa mensagem que muito toca o meu coração, esse texto, muito forte. Aleluia. Sempre quando eu medito dentro da minha casa, eu começo a me emocionar, porque Aleluia, meu Deus. quando Isaías, que foi chamado por Deus, filho de Amós, ele descreve este contexto para nós. Oh, Jesus. Ele está aqui apontando para a obra do Calvário, para a pessoa bendita de Jesus Cristo Nazareno. Grande é o Senhor Jesus. Para nós entender aqui um pouco o que Deus estava fazendo, nós vemos que Deus, Ele tem a sua dispensação, o seu tempo, e há um tempo que se inicia na pessoa de Abraão. Aleluia. Um novo tempo se estabelece na pessoa de Abraão. Quando Deus ele chama Abrão na Mesopotâmia antiga, Deus diz para ele: sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqui dá início a uma nova dispensação na pessoa de Abraão. Aleluia. Deus ele inicia uma nova trajetória para a nação de Israel, para a menina dos seus olhos. Nós vemos que em Abraão, aleluia, está firmada uma promessa para a nação israelita. Porém, com o passar do tempo, nós vemos que, aleluia, o povo, aleluia, começou a se dividir-se dentro de si, porque a Bíblia, a história vai dizer que o povo que adorava a Deus, que glorificava o Senhor,
O povo que servia a Deus, agora de segunda-feira eles cultuam a Mamon, de terça-feira eles cultuam a Baal, aleluia, e outros deuses eles cultuam, e quando lembram do Senhor, eles vão até o Senhor para levar assim a oferta e apresentar diante de Deus. Porém Deus estava indignado com essa situação. Por quê? Porque o povo começou a dividir-se. O povo começou a separar-se da pessoa do nosso Deus. O povo começou a deixar os princípios de lado. O povo começou a abandonar o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho das promessas de Deus. Aleluia. O povo começou a afastar-se da pessoa de Jesus, a afastar-se da presença do nosso Deus. Mas Deus, Ele é fiel na sua palavra. E Deus disse a Abraão que em ti seria bendita todas as famílias da terra. Deus falou a Abraão que Deus ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então passa o tempo, então Deus ele coloca agora juízes sobre a terra, para começar a julgar a atitude, a ação do povo. Nós vemos que Deus ele também separou neste meio sacerdote, para que houvesse sacrifícios, para que assim pudesse ser remido o pecado do povo. Nós vemos que, aleluia, o povo levava a oferta, aleluia, para apresentar diante do altar do Senhor, e aquela oferta subia até as narinas de Deus, e quando era aceito o pecado que havia sobre o povo, sobre a família, de fato era remido, era perdoado aquele pecado. Neste tempo Deus também levanta profetas sobre a terra, para advertir a nação de Israel, para trazer o povo em sua memória, a lembrar-se do Senhor, a lembrar das coisas que Deus havia feito para a nação de Israel. Segundo a história vai dizer que no ano de 586 a.C., Deus levanta, aleluia, a pessoa do profeta Jeremias, aleluia, juntamente com seus contemporâneos da época, que era o profeta, aleluia, Oséias e o profeta Miqueias. E nós vemos também que havia o profeta Jeremias dentro dessa situação. Aleluia. Pois bem, nós vemos aqui que a vida de Isaías, um servo de Deus, filho de Amós, aleluia, ele foi chamado por Deus, no meio de um povo pecaminoso, no meio de uma trajetória muito difícil dentro da nação de Israel. Deus olhou para Isaías, ele viu graça no coração de Isaías, ele viu o chamado da pessoa de Isaías, aleluia. E quando Deus ele viu o chamado, Deus ele vai ter um encontro com o profeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que no tempo em que Deus teve um encontro com o profeta, aleluia, vai surgir na história a morte do rei Uzias. A Bíblia vai dizer que este rei Uzias começou jovem na sua trajetória, com cerca de 16 anos de idade, ele assume o trono sobre Judá, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele reina, aleluia, há cerca de 55 anos. A Bíblia diz que foi o reinado mais longo dentro de Israel, na terra de Judá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em tudo Deus foi com Uzias, em tudo Uzias foi próspero no seu reinado, mas houve um dia dentro do seu reinado que ele pegou um incensário, entrou na casa de Deus e fez o que não era para fazer. Por causa deste ato, Deus falou para Uzias: por causa que você entrou no templo, a lepra agora vai te acompanhar. E a Bíblia diz que é por causa dessa lepra, aleluia, este rei Uzias, ele morre por causa da lepra. E quando ele morre, a Bíblia diz que Deus aparece à pessoa do profeta Isaías. Entenda bem, Isaías era um homem comum, Isaías era um homem normal, filho de Amós, mas Deus olhou do céu e viu graça, Deus olhou e viu chamado, Deus separou, aleluia, Deus escolheu a dedo. Então Deus agora vai levar a pessoa de Isaías a uma dimensão espiritual muito elevada. De repente Isaías é arrebatado em si, e Deus olha agora para ele e começa a mostrar para ele grandes coisas no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que ele viu o
Senhor assentado em um alto e sublime trono. Preste atenção, ele era um homem impuro, pecador, mas Deus o arrebatou e mostrou ele em si próprio para Isaías. E Isaías está dizendo: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ora, eu paro aqui para analisar um pouco. Quando Deus chama, Deus mostrou a própria pessoa de si para o profeta Isaías. Interessante que Deus falou para Moisés assim: ninguém pode ver a minha face e viverá. Mas Deus quis mostrar para o profeta Isaías. Por quê? Porque aqui há uma simbologia muito grande dentro das escrituras. Quando Deus ele mostra a pessoa dele a Isaías, e Isaías ele escreve dizendo: eu vi, ele está afirmando: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Duas coisas que ele acha interessante aqui e que ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isso aqui está dizendo que ele viu aquele que governa, aquele que manda, aquele que tem autoridade, aquele que faz todas as coisas. Preste atenção, quando Isaías viu a glória do Senhor, a pessoa do Senhor assentada em um alto e sublime trono, quando ele viu também os serafins que voavam acima de Deus, que cobriam o seu rosto com duas asas, que cobriam os seus pés com duas asas, e com duas voavam, que gritavam: santo, santo, santo. Preste atenção, quando ele vê o Senhor, a Bíblia vai dizer para nós que os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava encheu a casa de fumaça. Quando Isaías ele viu a glória do Senhor, quando Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele agora, ao invés de olhar para Deus, para o trono, para a glória, ele começa a olhar para dentro de si, ele começa a analisar a sua vida. Aí ele vai dizer: então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu estou em pecado, eu sou um pecador. Ele estava vendo a glória de Deus, e quando ele viu, ele está dizendo agora: ai de mim que vou perecendo, porque eu estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuro lábio. Ele estava dizendo: ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor, eu vi a santidade de Deus. Quando ele viu a glória, ele viu a si próprio. O que eu aprendo aqui, meu irmão, é que quando nós estamos diante da majestade de Deus, nós nos sentimos assim também, pecadores e falhos. Eu nunca vi um prepotente, um arrogante, uma pessoa soberba arrotar grandeza na sua caminhada quando está diante da glória do Senhor. Quem está diante da glória do Senhor, ele não suporta. Por mais que ele busque, por mais que ele jejuma, por mais que ele ora, quando ele vê a glória do Senhor, ele se encurva, ele se prostra, porque ele vê a sua fraqueza, ele vê o seu erro, ele vê a sua falha. E aqui eu quero pregar uma palavra dentro da simbologia de Deus. Oh meu Jesus amado, meu Deus. No versículo a seguir vai dizer assim, versículo 6: porém um dos serafins voou para mim, oh Jesus, trazendo na sua mão uma brasa viva. Aleluia. Trazendo na sua mão uma brasa viva. Glória a Deus. Olha só que tremendo, que tirara do altar com uma tenaz. Glória a Jesus. E ele vai dizer: e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi expiado. Eu creio, Senhor, aleluia. Aleluia. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, glória a Deus. Quando Isaías teve a visão da glória, da pessoa do nosso Deus, ele vê a sua falha humana,
Ele olha para Israel, ele olha para todo mundo, ele vê a sua imperfeição, a sua falha, ele vê a sua impotência humana diante de Deus. E quando a Bíblia está mostrando a impotência humana de Isaías, a Bíblia estava mostrando a situação que estava vivenciando Israel. Israel estava vivenciando em um declínio espiritual. Israel estava longe da presença de Deus. As pessoas achavam que estava adorando, que estava glorificando, mas Isaías diz que muitos estavam louvando ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe da presença de Deus. O povo estava dividido, o povo estava desviado, o povo estava, aleluia, longe da presença do Senhor. E Isaías estava aqui mostrando, Deus estava mostrando de uma forma simbólica, aleluia, a imperfeição humana, a impotência humana. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma brasa viva que foi tirada do altar do Senhor, aleluia, com uma tenaz. A Bíblia diz que o serafim voou até Isaías e tocou nos lábios de Isaías, purificando os lábios dele. Quando eu vejo essa brasa viva sendo mencionada dentro das Escrituras Sagradas, eu vejo aqui que lá em Abraão teve o seu início, mas eu vejo também que vai ter o seu final para essa dispensação, porque tudo que tem fim, tem início, tem o seu fim. Tudo que tem o seu começo tem o seu final. O que começou em Abraão vai terminar com Jesus reinando sobre a face da terra. O que eu acho interessante, pastor José Alves, é que quando o anjo trouxe essa brasa viva, tirada do altar, Isaías estava dizendo, que o Messias viria e que ia purificar a nação de Israel, que a nação de Israel seria purificada, que a nação de Israel seria tocada através do sangue de Jesus de Nazaré. Porque quando a Bíblia diz que tocou na boca e foi purificado e expiou o pecado, o que traz a remissão do pecado é o sangue, o que traz a expiação do pecado é a morte do Cordeiro. Aqui o profeta está dizendo acerca do nosso mestre amado Jesus de Nazaré. Israel estava em declínio, Israel estava vivenciando uma dificuldade espiritual na caminhada, estava perdido, mas haveria aquele homem, que viria anos mais tarde para trazer de volta o povo do pecado, aquele que estava separado de Deus, aqueles que estavam distante do Senhor. Por causa do sangue dele novamente seria estabelecido uma nova aliança, um novo pacto do sangue. Eu acho interessante o texto, é porque Isaías diz assim: e com a brasa tocou a minha boca, e isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi expiado. Vem comigo agora, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus, que ele viria e que ele resgataria o povo do Senhor. Isaías fala dos momentos difíceis que este profeta, que Jesus ia passar sobre a terra. Isaías vai dizer que ele seria moído, que ele seria oferecido vivo, como sacrifício na mão do povo. Nós vamos ver que Isaías profetizou muita coisa acerca do nosso mestre. E quando Jesus ele veio, nascido de mulher, perfeito, sem pecado, Jesus, quando ele veio, a Bíblia vai dizer, não é eu que estou dizendo, a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando ele veio e os seus não receberam, aqui está dizendo que os judeus não conheceram, que os judeus não conheceram a Jesus. E quando Jesus não é reconhecido, então essa dispensação vai ter um intervalo no relógio de Deus. Então agora vai iniciar-se a dispensação nova. Qual é? A dispensação gentílica, várias nações. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos a oportunidade de estar tete a tete com Jesus. Agora foi aberto para nós a oportunidade. Por quê? Porque os judeus rejeitaram, os judeus, não reconheceram, ele como Deus. Mas abriu-se a cortina do templo e e ele agora abraçou
nações gentílicas, aleluia, todos os povos agora são incluídos no plano da salvação, no plano de Cristo Jesus. Deus, ele fez um intervalo para Israel, aleluia. Esse intervalo, aleluia, a qualquer momento Deus vai voltar a sua destra para esse tempo, porque essa dispensação gentílica que nós estamos vivenciando, aleluia, é a última hora da igreja na terra, e nós sabemos que essa é a dispensação final que nós estamos vivendo, e sabemos que a qualquer momento, aleluia, essa dispensação gentílica vai ter o seu final quando Jesus voltar, aleluia, arrebatar a sua igreja, aleluia. Essa dispensação vai ter o seu final, e eu quero vos afirmar nessa noite que não resta mais nada para essa dispensação acabar, não resta mais nada para Jesus Cristo de Nazaré voltar. É tempo de nós se santificar, se separar, é tempo de levar uma vida jejum e oração, porque a qualquer momento ele virá nas nuvens, assentado no cavalo branco. A qualquer momento ele vem buscar a sua igreja, e quando ele vir buscar a sua igreja, nós sabemos que ele há de levar a igreja, e o tempo da dispensação gentílica vai até a batalha do Armagedon, aleluia, quando ele virá de glória, que ele pisará no monte, os montes se fenderão, as águas desembocarão até o Mar Morto, dando vida ao Mar Morto, e sabemos que depois de tudo isso, Deus voltará a sua destra para o seu Davizinho, para a nação de Israel, para aqueles que o rejeitaram. Mas eu quero te dizer, nós estamos aqui cultuando nessa noite, porque um dia Jesus expiou o nosso pecado, porque um dia ele derramou o seu sangue no Calvário. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, porque um dia ele foi crucificado por causa do meu e do teu pecado. Será que você pode adorar a Deus? Será que você pode adorar a Jesus? Aleluia, ele purificou a nossa vida, ele perdoou o nosso pecado. O que eu acho interessante, pastor José, é que nós estávamos outrora distante, nós não tínhamos acesso ao Pai, nós não tínhamos como se aproximar, aleluia, mas Jesus ele veio como sacrifício vivo, aleluia, e Hebreus vai dizer que por causa do sangue dele agora nós temos acesso diante do Pai. A Bíblia também nos diz que só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Se eu fosse você, eu se alegrava, se eu fosse você, eu glorificava, se eu fosse você, eu agradecia, se eu fosse você, eu louvava Jesus de Nazaré, porque quanto muitos, aleluia, teve a oportunidade e não teve jeito para a humanidade, Jesus ele veio e trouxe a solução, perdoou a humanidade, vertendo sangue no madeiro, e hoje estamos aqui para glorificar o nome dele. Levante a sua mão lá em cima, diga que você o ama, diga que você o louva, engrandeça ele, adore ele, aleluia, agradeça a ele. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. A brasa viva que foi tirada do altar foi Jesus de Nazaré. Quando ele foi tirado, que ele toca no lábio de Isaías, ali estava apontando para a remissão do pecado do povo. Quando Jesus foi sacrificado, que ele gritou na cruz: está consumado. O plano da redenção, o plano da salvação foi concretizado. O diabo fez de tudo, pastor José Alves, para atrapalhar. Desde quando Jesus se batizou, ele foi para o deserto orar. O diabo fez de tudo para impedir. O diabo fez de tudo para parar ele, mas não tem jeito. Já estava determinado nos céus o dia da expiação. O diabo não pode ir contra a igreja, o diabo não pode ir contra o Senhor Jesus. O diabo não pode, ele não pode contra a tua vida. Aleluia, o diabo não pode contra a tua vida. Por quê? Porque sobre ti está o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O diabo não tem poder para tocar.
sacrifício foi ele, mas ele também foi o sumo sacerdote. E eu acho lindo porque o sumo sacerdote, aleluia, ele entra diante do santo para levar o sacrifício e apresentar diante do Senhor. Aleluia, quando o sacerdote entrava diante do santo e colocava o sacrifício diante da arca da aliança do nosso Deus, nós vamos ver lá, aleluia, que quando o sangue era derramado, olha só, aleluia, sobre a tampa da arca, ali estava apresentando, sabe o que? É que Jesus, quando ascendeu-se ao céu, Jesus se apresenta diante do Pai, aleluia, e diz: eu comprei para mim povos de tribos, línguas e nações, aleluia, não foi ouro, não foi prata, aleluia, não foi financiado, aleluia, Jesus nos comprou com sangue cravado na cruz do Calvário, com sangue vertido no madeiro. Quando ele verteu o sangue no madeiro, ele cravou a dívida que era contra nós. A dívida era impagável, a solução era muito difícil, mas ele veio como sumo sacerdote, sendo ele mesmo sacrifício, oferecendo a si mesmo para trazer a remissão ao pecado do povo. Ai, meu Deus do céu, eu glorifico a Deus por isso, porque nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, porque nós somos fortes, porque nós somos alguma coisa, não, meu irmão, nós só estamos aqui nessa noite porque o sangue foi derramado no madeiro, porque o sangue foi vertido no madeiro. Eu fico imaginando se Jesus não tivesse derramado sangue por nós, onde nós estaríamos hoje? Se Jesus não vertesse, pastor José Alves, o sangue no madeiro, onde será que estaríamos nós hoje? Oh Espírito, será que nós existiríamos? Meu Jesus. Aleluia. Você consegue sentir tamanho amor que ele teve por nós? Você consegue sentir tamanho amor que ele sentiu por nós? Jesus nos ama, Jesus ele te ama, Jesus é contigo, igreja, aleluia, Jesus é contigo. E eu quero te dizer uma coisa: o noivo a qualquer momento vai vir para buscar a noiva, o casamento está para acontecer, a noite de núpcia vai ser mais bela e mais esplêndida. É tempo de nós se prepararmos como noiva, é tempo de nós se arrumar, de preparar nossa veste, de nos santificar, é tempo de nós vigiar, é tempo de nós ficar atento, porque a qualquer momento o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem para levar a sua noiva. Se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé, vamos fazer um minuto de oração, agradecendo ao Cristo Nazareno, aleluia, pela obra salvífica do Calvário, por tudo que ele fez por nós.